Olá, bem-vindos pessoal a mais um Papo de Mulher, hoje super especial, inédito aqui no nosso Espaço da Beleza, o Boticário. Essa parceria linda da TV Catedral com o Boticário, onde a gente pode conversar, contar um pouquinho mais dos nossos lançamentos e conhecer um pouquinho mais os nossos parceiros, clientes, nossos amigos da casa, trazer um pouco mais do que é o nosso universo, o universo da arte da perfumaria. Hoje então com esse lançamento lindo, o Zaad Go, o Zaad, que na arte da perfumaria é o nosso eau de parfum. Ele vem com uma edição super especial com esse chamado Zaad Go. Zaad Go por quê? Porque ele nos convida a olhar um pouco para o nosso universo interior e entender que sim, que nós vamos de encontro ao mundo, viajar, novas experiências para conhecermos um pouquinho mais de nós. E com esse intuito de falar um pouquinho mais de nós, eu trouxe esse convidado maravilhoso, meu amigo de longa data, Jefferson Capelari, o nosso representante aqui em Santa Cruz da comunicação não violenta. E nós queremos saber um pouquinho mais como é que foi que nasceu essa história dentro de ti da palestra, da comunicação não violenta, da inteligência emocional. Jefferson. Olá a todos. A ideia da comunicação não violenta ela surge em 2004, quando eu estou lendo um livro do David Shirabi, que é um psiquiatra, chamado Curar, o livro, e ele falava sobre comunicação não violenta, e quando eu percebi que era tudo que eu achava que era importante para a gente desenvolver na vida da gente. E casualmente no 2005 teve um evento em Porto Alegre chamado Fórum Social Mundial, que o criador da comunicação não violenta esteve em Porto Alegre, e eu tive a felicidade de fazer uma capacitação com ele. Então hoje eu percebo, por exemplo, que a comunicação não violenta, o uso da linguagem nas nossas relações, ela é extremamente importante e gera conexão. Quando a gente vê a quantidade de conflitos nos relacionamentos, a gente percebe quanto faz falta uma comunicação eficaz e uma inteligência emocional. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o programa, expressões simples, tu estava comentando comigo, tem o que, precisa, gera às vezes no outro toda aquela não abertura, né, não vontade. Tu tem um livro, o ABC da comunicação não violenta, como é que a gente começa a se desenvolver dentro de uma comunicação não violenta para entender que são detalhes da nossa fala que faz toda a diferença? Se você observar, por exemplo, que quando começou os estudos sobre a comunicação não violenta, o criador da comunicação foi contratado pelo governo americano para saber qual era a causa da violência. E ele foi descobrir então que existia 3 causas bem importantes, que era a maneira que a gente aprendeu a pensar, a maneira com que a gente aprendeu a comunicar e a maneira que nós lidamos com as nossas relações de poder. Então, no poder que a gente utiliza, dentro de um poder que tem em torno de 10 mil anos de prática social, tem o poder daquele que ganha às custas da perda do outro, ou aquele que perde às custas do ganho do outro. Então essa é a dinâmica às vezes que a gente pode ver na sociedade. Então eu imponho a minha vontade em cima do outro, ou o outro impõe a vontade dele para cima de mim. Toda vez que tem esse processo, precisa ter uma linguagem específica para você impor a sua vontade. E essas palavrinhas, por exemplo, que é consideradas mais violentas que o ser humano pode criar nas relações sociais, que é tem que deve. Porque quando você usa a palavra tem que deve, você tira a possibilidade da pessoa escolher por ela mesma. Então, viola algo chamado autonomia. A pessoa não tem escolha. Isso está tão introjetado no nosso vocabulário que a gente nem percebe. O que acontece? A nossa palavra viaja para o cérebro do outro, mas não é em função do meu tem que, do deve especificamente, mas é desde a infância que você aprende. Você tem que tomar banho, você tem que escovar o dente, você tem que arrumar as coisas, você tem que... E isso vai fazendo um processo de resistência interna. Quando chega no cérebro, ele resiste. E a gente nem sabe o porquê. Então, a comunicação não violenta trabalha em cima de um processo muito bonito que chama criar nas relações sociais um espaço de escolha do outro. Respeitar, cultivar a autonomia. E vamos casar essa ideia de autonomia com autoconhecimento, porque também como que a gente parte do princípio de que eu estou consciente de mim e posso olhar o outro, né? Se nós temos no outro o espelho, como é que a gente pode desenvolver conhecer a si mesmo? Porque eu acho que o nosso perfume ele traz um tema lindo, que é isso de que a gente não mede esforços, né? A propaganda até diz assim, o quanto você faria
por um chamado. Então, como é que foi isso para ti? Assim, como que tu percebeu que tu tinha essa vocação, esse chamado? Como que a gente desperta a autonomia, a responsabilidade, a autorresponsabilidade? Eu penso que tem uma palavra muito bonita, já que a gente está falando da etimologia da palavra. Desenvolver significa você tirar a embalagem. Tirar significa tirar o que envolve, né? Então, o que significa esse processo? É você tirar suas crenças limitantes, tirar essas cacacas do cérebro que a gente tem, que não contribui para a vida da gente. Então, se você não tiver muitas pessoas se queixam a respeito da vida, e essa queixa é um desconforto. A própria inteligência emocional diz assim: quanto menos conhecimento você tem a respeito do teu processo emocional, mais dor você tem, mais sofrimento você tem. Só que o que as pessoas preferem? Elas preferem talvez tomar um medicamento, comprar uma coisa para escapar da sua realidade interior, do que olhar para dentro de si mesmo. O próprio Jung, que é um psicanalista, diz assim: quando você olha para dentro, você acorda para dentro de você. Então, é lindo isso. Fala, né? Mas tem muita gente que prefere buscar no mundo exterior algo que está dentro do interior. E quando você passa a olhar dentro de você aquilo que gera essa conexão, você cria uma visão diferente da realidade de lá fora. Então, eu estimulo todas as pessoas a buscar esse espaço. Como foi isso para ti? Quando é que tu te deu conta, assim, de que tu estava entrando nesse caminho do autoconhecimento? E como foi isso sem medo? Porque às vezes eu penso, e vocês aí de casa pensem comigo, se não é difícil a gente começar essa estrada, porque justamente às vezes esse encontro com a gente mesmo nos deixa nesse lugar da sombra. Eu não gostaria de saber que eu tenho defeito, eu não quero saber que eu vou envelhecer, eu não quero saber que eu também erro. Então, como é que a gente começa a lidar com esse lado que também faz parte de nós, né? Como é que foi que tu percebeu isso em ti? Na verdade, assim, desde que eu me conheço, que de ter uma consciência, eu busco esse caminho. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu, por exemplo, assim, não vejo pessoas com defeitos, por exemplo, né? Defeito tem um pneu, um sapato, um chinelo. Pessoas têm comportamentos. E é isso que é a grande questão. Quando você usa uma linguagem, por exemplo, que ela limita a tua capacidade, a comunicação não violenta fala uma coisa muito bonita, que essa cultura de violência que a gente criou, ela está focada em cima do erro. Então, quando você fica na ideia do erro, você fica preso na ideia da perfeição também. Então, quando você pensa, preciso ser perfeito, você começa a se auto-julgar nesse processo. Então, você começa a amadurecer e evoluir quando você começa a aprender a dar autoempatia para você. Esse autocuidado. A partir do momento que você acolhe teus comportamentos e as tuas dificuldades, você tem um caminho primoroso para poder buscar adiante. Mas é legal, às vezes, você encontrar pessoas que você se relaciona de maneira que possa também te apoiar nisso. Às vezes, você, quando começa a buscar um caminho novo, tem alguém da família que diz: para de inventar coisa, por que você vai tentar isso? Né? Então, é importante a gente buscar essa autodeterminação pela gente mesmo. Né? Finho, onde as pessoas te encontram? Nos dá um pouquinho assim a referência. Quem quer saber de ti, tu tá nas redes, tu tem um lugar aqui em Santa Cruz, tu palestra pelo Brasil todo, pelo mundo. Como é que é o teu... Pode me encontrar pela rede Jefferson Capelari, né? @Jefferson Capelari no Instagram, e a gente já pode manter contato sobre isso, né? Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre comunicação não violenta, onde a gente acessa o teu livro, o ABC da comunicação? No meu site, você pode ter acesso, pode estar aqui embaixo depois escrito, né? jeffersoncapelari.com.br, daí já tem todas as informações a respeito disso. Que eu gostaria de conversar muito mais, gostaria inclusive de dizer que eu sei que ele é profissional de educação física, que ele também sabe muito do corpo, né? Que isso às vezes também a gente desconecta o nosso emocional, mas eu vou ter que chamar o intervalo e vocês vão ter que procurar ele nas redes, pessoal. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz: academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Até onde você iria por uma grande descoberta? Grandes transformações nascem de um chamado.
Por isso, quando a vida chamar, vá. Novo Zaad Go do Boticário. A arte da perfumaria. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$ 19,90. Óculos de sol a partir de R$ 79,90. E você ganha o antirreflexo ou o segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Qualidade Veículos, empresa destaque na venda de seminovos, a única com o selo de qualidade no Brasil. Revisão em mais de 50 itens, com o objetivo de garantir a qualidade do veículo desde o momento da aquisição pela revenda até a entrega ao cliente. Quer assistência pós-venda? Conte com a gente. Fornecer carros com alto padrão de qualidade para você ir com segurança a todo e qualquer lugar. Venha para a Qualidade Veículos, Rua 28 de Setembro, 1369, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos de volta, pessoal de casa, e agora eu tô com essa alegria enorme porque eu quero apresentar alguém muito especial para mim. A Eduarda Dumer, minha sobrinha, filha da minha prima querida, lá da Candelária, que eu adoro falar, da minha cidade, da origem da cidade da minha mãe, onde eu passei a minha infância. E as pessoas estão se perguntando, mas por que a Eduarda Dumer? Porque a Eduarda Dumer é muito curiosa enquanto pessoa, eu acho muito interessante. E o Zaad Go, ele trouxe essa ideia do Oriente. O Oriente como aquilo que nos conduz, que nos orienta, que nos leva a algum lugar. E como o Jefferson me ensinou antes, o lugar onde nasce a luz. Então eu acho muito interessante comentar com vocês que a Duda tem uma trajetória, que ela saiu de Candelária, veio para Santa Cruz e tem a oportunidade de estar trabalhando há mais de 10 anos com chineses aqui em Santa Cruz. E já esteve na China, exatamente esse país, e foi inspiração para o nosso lançamento Zaad Go com a sua frutinha Evódia, que é uma fruta que traz uma energia aromática para essa colônia, fazendo desse eau de parfum algo bem especial, diferenciado e sofisticado. Então, Duda, conta aí para nós, como é que começou o teu interesse por outros idiomas? Como é que foi que de repente tu acordou e disse, eu quero falar inglês? Desde da escola, eu gostava muito de inglês, né? Então foi aí que eu comecei a gostar da língua, resolvi fazer um curso fora e me aprimorar mais. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa fumageira aqui em Santa Cruz. Conta que tu também trabalhou com a gente. Ah, tá bom, vamos falar. Então corta que eu vou ter que falar primeiro. Tá. Aí tu veio pra Santa Cruz. Tá, vim pra Santa Cruz, tá, peraí. Então eu vim para Santa Cruz e comecei a trabalhar no Boticário com vocês, né? Que foi uma oportunidade muito legal para mim. Depois daqui eu fui para uma outra fumageira da cidade e lá eu comecei a usar bastante a língua inglesa e ter mais experiência com estrangeiros, né? Não com chineses somente, mas com vários estrangeiros, americanos, ingleses e também com os chineses. E foi lá que eu conheci eles na fumageira que eu trabalhava. E eles me convidaram para trabalhar com eles, por eu falar inglês. Então o inglês foi
a porta de entrada, né, para esse emprego que eu tenho até hoje, que é para minha carreira, né, para o início da minha carreira. Duda, e como é que é esse choque cultural, assim? Primeiro isso, que é 24 horas, né? Porque o horário tá sempre funcionando, madrugada dentro. E depois a gente sabe que, ainda que a gente frequente restaurante chinês, ainda que a gente diga que nós estamos mais próximos da China, a gente sabe que tem uma diferença. Como é que é conviver com isso? Como é que é se abrir para isso, para uma nova cultura? Inclusive os restaurantes chineses que tem no Brasil normalmente não são bem chineses, né? Os chineses bem falam que a comida é muito diferente. E se tu tem a oportunidade de ir para a China, realmente dá para perceber a grande diferença que tem. Conviver com os chineses é uma experiência muito diferente, porque eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Tem experiências de vida, a história da China é muito grande também, né? E isso eles trazem até hoje com eles uma história muito rica, né? Então, o país é um país diferente do Brasil, a língua é diferente, a comida é diferente, os costumes são diferentes. É muito diferente conviver com eles todos os dias. E claro, eles estão no Brasil, então eles tentam se adaptar à realidade brasileira, né? Mas é complicado para eles também, não é fácil. E como tu fez para aprender o chinês? O mandarim? Na verdade é mandarim o nome da língua. Como é que começou esse teu aprendizado, assim? Como é que tu foi falar fluente, né? A ponto de ir para a China? Fluente, né? Eu falo bem, eu acredito que falo bem mandarim, mas não fluente 100%, né? Ela é exigente. Mas eu comecei a aprender mandarim com os chineses, com os meus colegas, né? Nunca fiz curso de mandarim, aprendi com eles no dia a dia. Eu acho que é a melhor forma de aprender uma língua, né? Tô tendo a experiência todos os dias de falar um pouco, aprender as gírias, aprender palavras que tu não aprenderia na escola, né? Então, o chinês eu aprendi com os chineses. Então, e continuo aprendendo todos os dias no meu trabalho. Tem palavras que eu não conheço, eles me ensinam. Então, a cada dia eu aprendo mais, né? E quando fui pra China, pude comprovar que eu consigo falar mesmo. Consegui falar com o pessoal lá e todos me entenderam, então fiquei muito feliz que deu certo, que eu realmente conseguia falar a língua, né? E aqui nos bastidores nós estávamos comentando e brincando até que o pessoal queria muito te fotografar assim, loirinha, clara, né? Sim. Pelezinha clara, porque aqui a gente em Santa Cruz acha que esse biotipo é o biotipo padrão, né? Sim. Aí chega na China, vê que é tudo diferente. Aqui no nosso estado, é uma novidade. Aqui no nosso estado, na nossa cidade principalmente, né? Tem muitas pessoas loiras e descendentes, né, de alemães, então é comum, olhos claros, cabelo loiro, e lá não é comum. Então quando uma pessoa loira ou com olhos claros ou até com a pele branca como a minha chega na China, é uma atração, né? Eles ficam atrás, tiram foto, pedem para tirar foto e... Muita tecnologia, me lembrei, Muita tecnologia. Eles adoram aplicativo, foto, celular. Sim. Na rua, assim, né? Como a gente hoje em dia também, né? Celular e tirando foto. Duda, e tu notou a diferença que eles estão falando muito isso, que lá nem moeda, não tem mais cartão de crédito, é QR Code, né? Sim, tu notou isso? Foi um choque tecnológico. Foi um choque. Tu achou a China desenvolvida pra frente? Eu assim? achei. Esse é uma mistura, porque a China é um país que tem uma história muito rica, né? Então, eles trazem a história, coisas antigas, né? Milenares e a modernidade. Então, é uma mistura bem diferente. No tema da nossa campanha, ele diz muito assim, ó, que o Zadig-Go é aquele perfume para quem não viaja para escapar da vida, mas viaja para que a vida não escape. Realmente. E traz muito isso, assim, de que a gente busca essa orientação milenar de como entender o verdadeiro significado ou propósito da nossa existência através das gerações, né? Sim. E tem muito a ver com a China, né? Porque trazem muitas coisas até hoje, né? Das histórias dos antepassados deles, né? Então, a modernidade está muito presente lá, com certeza. A gente sabe agora, eles falam, os meus colegas me falam, né? Que lá não se paga nada em dinheiro, moeda não existe mais. E a gente não está acostumado ainda com isso, né? A gente ainda tem moedas na carteira e paga com dinheiro, né? Lá não, lá é tudo pelo celular, tudo pela internet. Então, é bem mais moderno nesse quesito.
Duda, eu lembrei agora quando eu tava falando, e essa novidade que vem agora, que tu anda viajando tão pra dentro de ti, vamos contar. Sim. Como é que tu tá te sentindo agora estreando de mãezinha? Agora estreando, né, na gestação, no início da gestação, tô me sentindo muito bem e quero ver agora como é que vai ser o relacionamento com os meus colegas, né, porque outra coisa assim, as relações lá também são muito diferentes, né? E a maternidade na China, tudo é diferente, né? Relações com os colegas de trabalho, tudo. Eu acabei de contar pra eles que eu tô grávida, né? E eles ficaram muito felizes, ficaram assim, faceiros, né? Por mim, por essa realização. Eu até me lembrei que na China eles têm muito essa coisa do mito de que eles trabalham sem parar, né? 14, 16 horas. Tem licença maternidade, nós já chegamos nesse... Tem licença maternidade, tem 4 meses, é parecido com o Brasil, acredito, assim, que é parecido. Mas lá também tem a diferença que as mulheres não são todas que trabalham, a maioria ainda é dona de casa, mãe, né, em tempo integral, então é um pouco diferente. E lá tem o controle da natalidade que eles têm. Tem. Né? Tu acha que a gestação já é vista assim como algo mais importante, agora, né? Você já chega nesse lugar do valor da vida, ou justamente pela quantidade de pessoas que existe no país, a vida também escapa, né? Eles agora, alguns anos atrás, eu não me lembro o ano certo, mas 2016 talvez, que mudou, eles podem ter 2 ou mais filhos. Ai, que legal. Então já está mudando também essa coisa, né? Porque tem muitas pessoas mais velhas, idosos, então eles querem querem que a população fique mais jovem. Precisam de população jovem. Sim. Então isso mudou bastante também, acho que está mudando, né? Evoluindo, né? Como a gente evolui todos os dias também. E a gente estava comentando, né, Finho, para trazer um pouco, nós estamos falando de viajar, assim, pelo mundo, mas também a gente pode viajar nas emoções. Tu estava dizendo, também é uma percepção a nossa viagem interna, né? Sim, as emoções são determinantes. Na verdade, existe uma confusão. A gente, a partir do século XVII ou XVI, se trouxe muito o processo racional. Esqueceu da ideia da emoção, mas é a emoção que define a nossa vida. A emoção define o nosso raciocinar. Então, por exemplo, assim, quando a gente começa a voltar a nossa atenção para as emoções, a gente começa a sentir a emoção apenas tirando uma flor, né? Não precisa fazer nada extraordinário, é um contato com um amigo, um relacionamento mais próximo e tal. Mas a emoção, ela é a base de todo o processo. Assim como ela pode nos gerar grandes possibilidades de êxito na vida, de ir no nosso propósito, ela pode também levar a termos muita confusão e muita destruição. Muito mais hoje, porque as pessoas estão emocionalmente muito analfabetizadas, né, na verdade. Porque as emoções, elas começaram a colocar foco e atenção a partir de 1990. Incrível, então, né? Com o livro, aquele Inteligência Emocional, que é tão bonito. Com o próprio budismo, né? Essa consciência também que eles acabaram desenvolvendo do cérebro como ferramenta de estudo da neurociência, né? Só que na verdade, por exemplo, assim, quando o Darwin escreveu o livro sobre emoções, lá no século XVIII, ele sofreu muita pressão, principalmente às vezes da igreja, alguma coisa assim, e esse estudo sobre a emoção foi colocado num fóssil. Então, a partir de 1990, porque no século XX dizia que eu penso, logo existo, então o QI que era importante. Hoje se sabe, por exemplo, que 96% de todo o êxito que uma pessoa tem em qualquer área da vida tem a ver com a emoção e não com a capacidade intelectual. Porque a emoção que faz com que você tenha vontade de viajar, a emoção que faz com que você tenha vontade de se desenvolver, a emoção que faz você buscar. Mas também a emoção que pode fazer você desistir das coisas, né? Porque daí vem frustração, vem apatia, vem falta de vontade. Então, na base de todo o nosso processo está a emoção. Hoje se sabe, por exemplo, que a mente não está no cérebro, está em todos os nossos músculos e todo o nosso corpo. Então, isso que gera todo o processo. Principalmente no nosso coração, né? Eu gosto tanto também quando a gente observa a palavra coragem, né? Agir com o coração, a Duda tão corajosa, desbravando tantas crenças, tantos conceitos, né? Sim. Então, assim, agir com o coração é lindo porque nos impulsiona. Eu gosto de linkar coragem, só coragem não basta, porque agir do coração, ok. O que você
precisa linkar com a coragem é a ousadia. Então, você pode ter o agir pelo coração, ok, eu estou agindo pelo coração, mas a ousadia que me empurra para ir para as coisas, né? Mas se você não tem um propósito, você não tem um porquê viver, você não tem um porquê buscar, a vida passa a não ter sentido. E é isso que as pessoas às vezes caem na depressão, na tristeza, porque elas não vê um processo lá frente, qual é o meu propósito, qual é o meu sentido para a vida, que é a base do que a gente busca, né? Então, quando eu tenho no slogan que eu criei, que é contribuindo para a evolução humana, eu tenho meu sentido, eu tenho meu propósito. É isso que me faz estudar, é isso que me faz pensar, agir e levar esse conhecimento para as pessoas, né? Então, gente, hoje esse programa tão bonito, tô me sentindo tão feliz porque poder conversar com alguém que entenda tão bem desse assunto de autoconhecimento e ter do lado uma pessoa tão inspiradora, agora assim, criando outra vida aí dentro, que coisa linda! Dentro desse nosso tema do nosso lançamento, porque eu me lembrei de uma outra frase que a nossa publicidade traz, é que se a vida lhe chamar, vá. Então é importante agir com o coração e ter ousadia para buscar novos caminhos, para experimentar outras coisas e para se permitir viver cada vez mais no amor, porque o Boticário também diz, onde tem amor, tem beleza. Obrigado, pessoal, até a próxima!